Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem se lembrar disso aqui, né? Isso aqui é um motor brushless com ESC integrado. Olha só uma coisa. Eu vou medir a tensão entre o dreno e o source do MOSFET, tá? Com o osciloscópio. Olha o pico que dá. Olha o valor que chega. Chega a mais de 40 volts. Vamos medir aqui com mais precisão. Ó, pico 45,6 volts. Por que isso está acontecendo? Porque, bom, eu tenho três indutores aqui, tá? Eu tenho 24, mas tem três conjuntos de indutores em série, né? Então eles acabam funcionando para o circuito eletrônico como três indutores. E como a gente sabe, o indutor ele não deixa você variar a corrente instantaneamente, né? As variações de corrente no indutor são sempre suaves, né? Quanto maior a indutância, mais suave é a variação de corrente. E eu estou acionando eles aqui com três MOSFETs. Então, hora eu aciono um conjunto de indutores, depois aciono outro, depois aciono outro, né? E só um está acionado por vez. Então, quando eu aciono um conjunto de indutores, passo uma corrente por ele e em seguida desligo ele, o que vai acontecer? Ele vai manter a corrente passando, mas ele vai manter a corrente passando por uma resistência extremamente alta. Então, mesmo que eu esteja alimentando o circuito com 10 volts, no caso aqui eu estou alimentando com 9,12 volts, a minha tensão consegue subir muito aqui, né? Isso que se eu aumentasse mais a indutância aqui, certamente essa tensão ia ficar mais alta ainda. O que eu vou fazer para contornar esse problema? Eu vou colocar 3 diodos aqui, nos drenos, né, dos MOSFETs, e esses 3 diodos vão apontar aqui para o positivo, tá? Eles vão estar ligados de forma que quando eu colocar o positivo aqui, né, estando positivo aqui e negativo aqui nos MOSFETs, não vai passar corrente pelo diodo, mas quando der esse pico, vai passar corrente. E aí o circuito que a gente montou foi mais ou menos esse aqui. Tem aqui 3 indutores, cada um está sendo controlado por um MOSFET. Cada MOSFET está sendo acionado por um amplificador operacional que compara a saída do fototransistor com a saída que a gente calibrou no potenciômetro. E eu estou representando aqui os conjuntos, né, de LED, infravermelho e fototransistor como sendo optoacopladores, porque na prática é um optoacoplador, né? Só que no meio vai ter uma interrupção, que é aquela pecinha de controle do eixo do motor, né? E aí, o que vai acontecer? Se eu ligar assim esse circuito, eu vou ter uma diferença de potencial muito alta aqui entre o dreno e o source do MOSFET, né? Em alguns momentos, que são aqueles picos, né, que a gente viu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, em cada indutor, um diodo apontando no sentido contrário. E aí o circuito vai ficar então assim. Porque quando a gente ligar um indutor desses aqui, a corrente vai passar do positivo para o MOSFET, né, que está no ground. Quando desligar, ele vai manter a corrente passando. E aí então a polaridade vai inverter, né? Invertendo a polaridade, esse diodo vai conduzir e não vai deixar a tensão aumentar muito. Basicamente a gente está fazendo o seguinte, ó. A gente tem aqui uma entrada, vou botar aqui 5 volts, por exemplo. Aí a gente coloca essa entrada numa chave. Aí aqui o indutor, que na verdade é um RL, né? Um resistor em série com indutor, porque tem uma resistência parasita no indutor, né? E aqui tem também uma outra resistência, que é o que seria a resistência equivalente do resto do circuito, que está em paralelo com o indutor. E aí, olha só. Fechei aqui a chave, estou passando corrente pelo indutor. No que eu abrir a chave, ó, dá um pico. Observa que eu estou alimentando com 5 volts, mas o pico aqui chegou a 20 volts. Tá? E se aumentar muito essa tensão, o que vai acontecer? Esse pico vai ficar maior do que a tensão que o MOSFET aguenta. Então, ele vai queimar
E para evitar isso, a gente coloca um diodo aqui no sentido contrário. Vamos repetir o teste. Observa que agora subiu a menos de 1 volt, tá? A tensão aqui no resistor de 1 mega ohm. Só para ficar mais claro, ó, eu estou medindo agora a diferença de potencial aqui do dreno para alimentação positiva. E olha aí, ó. O que isso significa? Isso significa que nesses picos eu tenho um potencial alto aqui e um potencial baixo aqui. Como eu vou ligar o positivo aqui e vai ter negativo aqui, quando não tiver no pico, esse diodo não vai conduzir porque ele vai estar invertido. Quando der o pico, o diodo vai conduzir e não vai deixar a tensão subir muito. Ó, coloquei os diodos aqui. E agora vamos ligar e ver como é que fica ali no osciloscópio. Olha aí, ó. Mas agora a escala é bem menor. Uma escala de 5 volts aqui. Antes estava 20. E aí a gente consegue girar o motor mais rápido, alimentando com uma tensão mais alta, porque não vai estragar o MOSFET com pico de tensão, ó. Então esse foi o vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.